Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós aqui em mais um Conecta e 3S, um encontro mais do que especial com o nosso quadro, onde a gente está trazendo aqui organizações da sociedade civil, terceiro setor, gestores, pessoas que estão engajadas nos projetos sociais. Estamos aqui como hosters, eu e Meliana. Meliana. Meliana, que também integra esse projeto maravilhoso, né, Meli? É isso aí. Nós estamos muito orgulhosos hoje com a nossa convidada, Ela é toda né? especial hoje para nós, né? E vai trazer para nós muitas informações. Acho que vai Muita ser um coisa. bate-papo bem gostoso, bem instrutivo e que vai nos ajudar a refletir muito sobre o nosso papel nessa sociedade, né? Com certeza. Gente, como vocês já sabem, o Conectei 3S é um quadro onde nós conversamos com as organizações e ele está dentro dos projetos do Instituto Terceiro Setor, o I3S, que é uma organização que atua no fortalecimento das organizações, que atua no assessoramento e que fortalece os projetos sociais para que eles tenham espaço, visibilidade e que eles possam expandir. Porque quem gera o impacto, né, Meliana, lá no território, que conhece a vulnerabilidade, as famílias, com certeza são as pessoas que realmente precisam. E hoje a gente tem aqui uma convidada, gente. Ela é uma querida. Ela é uma pessoa que, de fato, faz toda a diferença na sociedade, no município de Osasco, e ela cuida de algo que é precioso, que é vidas e transformando vidas de crianças, adolescentes e famílias. E a nossa convidada de hoje é a Bispa Sueli. Seja muito bem-vinda. A Bispa, ela hoje representa a OSC, né, Anjos da Guarda Mirim, de Osasco, que tem uma história que ela vai contar para nós. E é uma pessoa que, além do projeto que ela representa e que ela desenvolve, ela também faz parte de um outro programa do I3S, que é o programa Acelera OSC, que está acontecendo na Unifesp, e ela é uma acelerada do nosso programa Acelera OSC, e ela está hoje convidada para o Conecta para contar. Então, filho, eu quero começar, Bispo, que eu chamo ela de Bispo, gente. Ela é uma linda e é uma pessoa muito abençoada por tudo que ela traz, que ela transcende na presença dela. Assim, começar, né, perguntando como é que foi essa vinda da Bispa Sueli, porque é uma bispa, então tem alguma coisa a ver aí com essa questão, né, da criança, para um projeto chamado Anjos da Guarda Mirim. Seja bem-vinda. Primeiro quero agradecer, doutora Elaine, a filha do coração, doutora Melina, eu quero agradecer o convite, a presença, estou muito grata e me sinto muito honrada por poder estar participando aqui, né? Me chamam bispa porque eu sou bispa realmente, eu fui ungida a bispa, né? Depois de 6 anos como pastora, eu fui ungida a bispa e já sou bispa aí há mais de 10 anos. Então, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, ao Senhor Jesus, pelo privilégio de poder estar aqui. Os Anjos da Guarda Ambiental nasceu quando nós percebemos a necessidade de uma maior direção aos jovens. Nós percebemos, através do trabalho que já fazíamos para ajudar jovens, a crescente vulnerabilidade dessa faixa etária, que são os jovens de 13 anos até os 15, 16 anos. Então, nós abrimos uma associação, eu e o meu presidente, que é o Bispo Nunes, ele é o presidente da Associação Anjos da Guarda, eu sou vice-presidente e sou uma trabalhadora. Eu comecei como uma voluntária, mas quando eu vi o tamanho do impacto social que esse projeto ele causou e causa na cidade, nas escolas, nas áreas livres, nas famílias, então eu deixei de ser uma voluntária para me tornar uma responsável por um projeto social que vem transformar não só a vida dos jovens, mas em transformar gerações. Então eu percebi que era mais do que um projeto. Os Anjos da Guarda Ambiental é um legado
que impacta famílias. E eu estou muito grata por fazer parte desse projeto, porque trabalhar com os jovens e com as famílias em situação de vulnerabilidade se tornou um propósito de vida meu, que já acontecia quando eu fazia parte espiritual, abençoando famílias, orando, fazendo visita, dando acompanhamento, provendo melhor condições de vida. E aí, agora eu trabalho especificamente com os jovens. E estou feliz por isso. Ai, que maravilhoso, né? A história que você traz, a transformação, ela sempre é pensada nos seus núcleos familiares, né? Sim. E a Anjos é uma organização que está há quanto tempo? Quanto tempo que existe a Ó, nós associação? temos mais de 16 anos de vida, é uma adolescente associação, né? Temos mais de 16 anos de vida. Nós somos conveniados com a prefeitura. O nosso prefeito Gerson é um apoiador do projeto e é um parceiro. E nós temos 200 jovens estagiando 4 horas por dia, de segunda a sexta. Eles recebem por esse estágio R$ 941,33. Os que estagiam mais longe, eles têm direito a 2 ônibus, pago pela prefeitura. E temos mais 400 que já passaram pelo estágio e permanecem na associação, deliberando aquilo que eles aprenderam. Então, são voluntários que também vão amparando as novas turmas. Entre eles, temos advogados formados, temos vários jovens que são da Polícia do Exército, temos vários que são da Polícia Militar e temos até radialista e empresários. Olha, que sensacional. Massa, eu fico assim emocionada de ouvir como que a sensibilidade do olhar de vocês em relação aos jovens, eu acho que é muito importante a gente enfatizar isso, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade onde existe muito formação de valores contrária, né? Sim. Não tem a sensibilidade de olhar para aquele jovem que precisa de oportunidade, que precisa de um olhar amoroso, carinhoso e de cuidados e de oportunidades. Então, e saber dos resultados desse projeto me emociona, Bispa. Eu sempre tive muito essa sensibilidade com a causa da criança e do adolescente, né? E sabendo de trabalhos como é este que vocês realizam, só me aquece o coração, né? Eu estou falando isso até como pessoa, né? E também como profissional que sou. E eu só quero te parabenizar, assim, Obrigada. pelo projeto. E eu vejo que esse projeto, ele tem de muito a crescer ainda, né? E conta para nós, assim, quais são as perspectivas ainda, o trabalho que vocês querem desenvolver. Nós temos uma equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho. E dentro daquilo que você expõe para mim, algo muito importante é a participação do I3S na história também dos Anjos. Porque é um desafio nós mantermos os nossos valores, nós profissionalizarmos aquilo que oferecemos para os jovens e suas famílias, sem perder a nossa humanidade. Isso é um grande desafio. Manter a clareza do nosso trabalho, a transparência, a prestação de conta dos valores recebidos e, principalmente, fazer a mensuração desse impacto na vida dos jovens e dessas famílias. Então, é um grande norte que nós estamos tendo. Eu chamo de riqueza, né? É uma grande riqueza. Cada vez que somos chamados pelo I3S para nós participarmos de uma formação, eu vou com muita alegria, porque eu levo uma riqueza para a associação. E nós temos muitos desafios. Captação de recursos, a associação, esse trabalho, ele precisa sempre ser crescente,
nunca decrescente, e ele precisa ter uma sustentabilidade. Ele precisa ter mais de uma fonte de renda, precisa ter profissionais preparados. Nós temos toda a documentação perfeita, deixamos exímia a documentação, a nossa parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social, o CMDCA, o SEBAS. Então, nós mantemos tudo alinhado. Temos também parceria com alguns CRAS, que atendem também as nossas crianças. O Conselho Tutelar é um suporte muito bom. Temos uma parceria também com o Bombeiro da Polícia Militar, com a Guarda Civil Municipal. E nós temos alcançado passo a passo e vencido esses desafios. Uma frase que eu uso muito é: o desafio, ele não é um problema. Se não houvesse desafio, nós não teríamos o impacto da vitória, né? O impacto vem porque nós vencemos aquele desafio. E mensurar isso, para mim, tem sido algo muito importante. Bispa, você fala de uma história de 16 anos, de famílias que você conhece, histórias que só você que está lá todos os dias, olha nos olhos de uma mãe, sabe ouvir e acolher, com dor e com alegria, toda aquela demanda de situação da questão social ali, né? E após nós termos conhecido a Bispa, eu fui lá, tive, né, o prazer de conhecer o espaço. É um lugar gigantesco que tem muitas coisas para ser melhorado, porque é isso, é o seu desafio de melhorar, ampliar espaço. Mas a gente vê que as pessoas se sentem nas suas casas naquele lugar, né? As Sim. pessoas entram ali como se fosse o seu segundo lar. E às vezes é o lar que elas têm, às vezes nem é o lar que elas Isso têm em mesmo. casa. Então eu senti, quando eu cheguei lá, e a gente entende que os desafios não podem ser paralisante ao que vocês precisam realizar. Então, vocês têm hoje uma grande quantidade de crianças e adolescentes que vocês atendem, as suas famílias. Vocês precisam se organizar financeiramente para poder manter essa estrutura. Então, lógico, né? Organizar e planejar para que vocês tenham a sustentabilidade para manter esses projetos. E a gente sabe que por meio da parceria com a prefeitura, você consegue cumprir uma parte dessas suas Sim. responsabilidades. E os desafios não é só sustentabilidade, como a Bispa mesmo trouxe, financeira. Às vezes é manter as equipes engajadas, voluntário não é fácil. A gestão de pessoas, né? Porque mesmo com os voluntários, doutora Elaine, nós lidamos com pessoas que têm N problemas, pessoas que têm fragilidades, Exato. pessoas que muitas vezes já são voluntárias pelas dificuldades que enfrentou na vida. Então, fazer a gestão de pessoas, entender o perfil comportamental de cada um, e entender a vulnerabilidade também de quem se propõe a ajudar por amor. Então, tudo isso mostra que a gente precisa ter uma inteligência emocional, um equilíbrio para poder saber lidar e aconchegar aquela pessoa para que ela também seja sarada. Muitas vezes eu lido com pessoas que vão lá ser bálsamo para os outros, escondendo as feridas que sangram. Então, eu me formei, é uma das minhas formações em perfil comportamental humano, justamente para isso, para ler expressão, para ler olhares e ajudar a fortalecer essas pessoas para que elas, dentro desse amor, que elas estão dispostas, porque ser voluntário é amar o próximo sem nenhum interesse. Com certeza. Porque o serviço voluntário, ele não te traz lucros financeiros. Os lucros tão falados nos dias Sim. de hoje, tão mais importante do que pessoas para tanta gente, né? Então, ser voluntário, para mim, é um dos mais sublimes atos de amor. O Com puro certeza. amor de Deus mesmo. E muitas vezes as pessoas, elas escondem as suas feridas para poder ser remédio para os outros, né? É o momento de cura delas. A gente está com algumas
mensagens ali, ó, o pessoal está acompanhando, quero agradecer, né, a participação de todos. Aí temos uma pergunta. Em que momento você entendeu que atuar com jovens e meio ambiente não era apenas um trabalho, mas uma responsabilidade social? Quando eu comecei a mensurar a grandeza do impacto da Associação Anjos da Guarda Ambiental. Essa tratativa, esse acompanhamento, quando além dos jovens eu consegui alcançar as famílias, Sim. quando eu pude conversar, fazer eventos familiares, e eu percebi que aquela vulnerabilidade, com ações tão pequenas, de um bom papo, uma boa comida, uma recepção carinhosa, Isso. atividades de interação entre os pais e os filhos, mães que eram assim fragilizadas porque nunca ouviram de um filho eu te amo, pais que estavam perdendo a direção porque parecia que a vida ficou sem sentido, só trabalhar e pagar conta e não ser amado. Na verdade, havia o amor, mas o amor não era verbalizado. E quando não se é verbalizado, você pensa o que você quer de acordo com o tamanho da tua ferida. Então você fala, não me ama. Não vale a pena. Não Ou gosta de mim. até mesmo pessoas que tratam outras de forma, né, hostil, isso está mostrando uma dor também, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa que muitas vezes ela tá tão sofrida que ela nem sabe dar amor, porque ela não aprendeu sobre amor. E lá tem essa acolhida. E aproveitando, assim, Bispa, porque é um lugar que a gente fala, né? Tudo que remete a essa questão da segurança pública, porque existe uma imagem de vocês, Sim. que é uma imagem das Forças Armadas, Sim. uma imagem da segurança pública, uma imagem de como é formar pessoas com disciplina, com propósito, e que eles se mantenham em um valor que também é institucional. Vocês têm uma política institucional Sim. que rege valores. E nós sabemos que a imagem da Anjos da Guarda, primeiro, tem a vestimenta de vocês. Eu acho Sim. lindo, né? Obrigada. Eu tenho meu irmão que é sargento da Polícia Militar em Curitiba, e ele, quando ele coloca a farda, nossa, ele quer fazer foto. É um orgulho, é uma alegria. E vocês têm essa imagem, né? E como que é? A imagem de ter essa coisa de fardada que remete a patriotismo, que remete a valores, e vocês têm que trazer isso para uma família que está, muitas vezes, e aí eu vou falar que não é desestrutura familiar, mas é uma questão de fragilidade na família. A gente gosta de falar, dentro do que a política de assistência social prevê, que não existe desestrutura, existe desproteção. Isso. Famílias em desproteção é porque ela está descoberta do direito que já está assegurado. Sim. Então, ela não está desestruturada, ela está em desproteção. Mas vamos pensar que aquela família que não tem uma base de... família de núcleo, de base familiar. Como que é essa imagem que vocês trazem, a figura da política institucional de valores, de família, de patriotismo, para essas famílias que estão tão fragilizadas? Essa desproteção, ela começa a ser quebrada quando o jovem entra dentro da farda. Quando ele entra dentro da farda, é um sentimento que é quase que indescritível. Porque quando nós efetuamos a nossa formatura é banhada em lágrimas. Então, os pais choram muito, as mães choram muito, do orgulho que sente dos filhos estarem ali. Então, temos a participação das mães, dos vovôs, das vovós. Então, nós vemos que o próprio fardamento, o fato daquele jovem estar ali, já é uma razão para que toda a família se una com o propósito de honrar o jovem. O jovem passa por 4 meses de aprendizado de um curso ministrado
pelos nossos próprios docentes, mas também temos o apoio da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Militar de Osasco, que são uma graça, são parceiros. E a reunião familiar em torno dessa formatura, você vê que nós formamos 200, 250 jovens por ano, mas no dia da formatura tem 1.000 pessoas. Milhares de fotos. Então, a alegria, o orgulho, eles começam a se sentir protegidos ali. É uma forma deles sentirem mais importante. Pertencentes. Eleva a autoestima. E a farda, o que acontece com a farda, doutora? Eu fico até emocionada de falar, porque é uma fala que eu uso lá interna, às vezes, quando eu vou conversar lá no nosso meio, que quando se coloca farda, você não sabe quem é filho da riqueza e nem quem é filho da pobreza. Quando se coloca farda, você não sabe quem é filho da favela ou quem é filho do palácio. Verdade. Eu, por exemplo, muitos anos eu fui filha da rua. Eu fui filha da rua, do desamparo. Quando você coloca farda, todos são iguais. Então, há uma igualdade. E isso aumenta a estima do jovem. Isso. Eu sempre falo, e hoje eu usei essa fala, que você não muda um jovem quando você dá coisas para os jovens. Muitos pais acham que se der um tênis, se der uma roupa, se der dinheiro, muda o jovem. O jovem não é mudado por coisas que se dê a ele. O jovem é mudado quando você mostra para ele, quando você leva ele a entender que ele é capaz. Um dos lemas dos anjos, e o nosso lema é: não diga que não sou capaz, dê-me a tarefa. Não diga que eu não sou capaz, dê-me a tarefa. Então, quando o jovem ele entende que ele é capaz, ali tem uma geração mudada. Isso transforma, né? Até a forma como a família olha para este jovem. Porque, infelizmente, a gente vive. Eu fui conselheira tutelar e eu também tive experiências de crianças que muitas vezes são, enfim, olhadas pela própria família de uma forma que coloca ela numa condição de submissão, de incapacidade, de que ela não é capaz de se desenvolver. Então, a transformação, ela sempre se dá por algo que ela entende que ela é importante para aquilo. Então, estar dentro de um projeto que começa por uma farda que é como se fosse um escudo, a força, né? Aquela capa do super-herói, né? Que é uma coisa muito imaginária, que vem também da infância, da criança interior. E eu acredito que acho que esse é o momento também de virada da maturidade dessa criança, desse jovem, né? E a família também vai vendo quem é esse jovem, que é o espelho dessa família. A família passa a enxergar ela, a mãe passa a enxergar ela na imagem do filho. O pai passa a ver a imagem dele na imagem do filho. Então, aquilo também causa um orgulho para os pais. Então, como que não transforma, né, Miliana? Como que crianças, assim, às vezes os pais viveram uma vida de tanta luta e falam assim: que orgulho que eu tenho. Eu falo que nós temos filho adolescente, eu vejo meu filho fazendo uma coisa que a gente tem tanto orgulho, sabe? Que a gente fala assim: nossa, acho que a gente tá fazendo um bom papel, né? De ajudar eles na formação deles, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Bispa. Falando de família, quais as maiores vulnerabilidades que vocês se deparam com as famílias desses jovens? Olha, nós temos... Sempre chega para nós, quando formamos a nova turma, nós temos jovens que fazem automutilação, que é uma situação muito grave. Nós vemos famílias sofrendo pelo desemprego. Vemos muitas sofrendo pela desestruturação interna familiar. Então, o pai foi embora, houve um divórcio,
A mãe tem que passar o dia trabalhando em 2, 3 empregos, aquela criança fica sozinha, muitas vezes é abraçada pelo crime, muitas vezes aquela criança, ela fica solta e ela fica sem norte. Às vezes chega crianças para nós, porque não pode fazer o ingresso sem o responsável. Então, às vezes chegam crianças para nós tentando fazer a inclusão sozinha, porque ela tem o sonho, mas não tem um responsável que acompanha. Então, eu vejo muita vulnerabilidade. E muitas são vulneráveis até na alimentação. Pegar um pouquinho disso que você está trazendo, Bispa, que a gente fala, os projetos sociais são muitíssimo importantes, porque eles dão visibilidade, né, a essas questões, dessas Realidade. realidades social que as crianças estão inseridas. Eu já atuei em vários projetos, e até mesmo em projetos como de futebol, de outras atividades, a gente se depara com crianças que você percebe pelo comportamento, às vezes a criança até verbaliza, né? Que ela está passando por uma situação junto da família dela, Sim. onde às vezes ela está até em risco também. Então, eu só complementando, né, isso que a Bispa está dizendo, esse trabalho com a família, ele é tão importante quanto, né, Bispa? Porque a gente trabalha em jovem e adolescente, mas a base dele também, a raiz está lá na família. A raiz está e lá olha na como é amplo esse trabalho, né? Eu tenho um caso Pode falar. eu tenho um caso de um jovem que teve um temporal e a casinha dele caiu. Casinha muito frágil, feita de madeiras de reaproveitamento. A casinha dele caiu. Ele, a irmã e mais 2 irmãzinhas pequenininhas. Então, o que, que a mãe fez? A mãe puxou um saco preto, um pedaço de saco, com tudo caído, tudo no barro, já não tinha bem pouquinha coisa. E o que tinha perdeu na lama e na chuva e em tudo que desmoronou. E ela ficou debaixo daquele plástico, com ele, dos anjos, a irmã e as 2 crianças. E quando eu ouvi dizer que tinha caído uma casinha ali naquela área, que é lá próxima do Jaguaribe, onde nós temos o quartel dos Anjos da Guarda, eu fui até lá. Então, eu peguei minha farda, pus meu coturno e consegui descer até onde era a casinha. E eu fico emocionada, porque a gente vive uma desigualdade tão grande, de alguns que têm tanto e reclama, e nós nos deparamos com outros que não têm absolutamente nada e é grato. Sim. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi a situação, eu vi uma situação que já me era conhecida de mim mesma. Então, eu colhi aquela família para minha casa, fiquei um tempo com eles dentro da minha casa, até eu conseguir estruturar. E junto com outras mães do projeto, eu consegui tudo o que precisava para reerguer aquela casa, só que agora de uma maneira melhor. Então, nós conseguimos televisão, que essa família nunca havia tido. Conseguimos máquina de lavar, que foi uma grande conquista. Conseguimos um banheiro com porta. Conseguimos uma cama para cada um. Fogão que funcionava às 4 bocas. Um telhado que não chovia dentro da casa. Eu sou muito boa em fazer maceira de cimento e eu fiz um piso lá maravilhoso. E fizemos uma pequena lavanderia. Conseguimos depois colocar essa irmã dele também no projeto. E ela também estagiou e ela foi acometida de uma anemia profunda. Ela quase veio a óbito. E eu fui dando atendimento para essa mãe, para essas 2 crianças pequenas. Conseguimos um trabalho para essa mãe, conseguimos creche para essas crianças. E estruturamos essa família. Então,
a responsabilidade nossa social, ela realmente é um legado. E a gente pode fazer a diferença. Com certeza. E eu sempre falo que eu tô com 60 anos. E se eu morrer hoje, minha vida valeu a pena. Porque a nossa vida não pode ser uma corrida em busca de bens para mim. Eu tenho 5 coisas, eu quero ter 10. Eu tenho 10 coisas, agora eu quero ter 100 coisas para as pessoas verem que eu sou bem-sucedida, porque eu tenho 100 coisas. A nossa vida tem que ter propósito. Isso. E o nosso Exatamente. propósito de vida precisa ser transformar famílias. Família ainda é o maior tesouro de Deus na Terra. Não Com importa o que é ensinado por aí, o que é falado contra a família. A família ainda é o maior tesouro. A família, ela aprende a ser perdoadora. A família é quem está junto nos piores momentos. verdade. Amigos geralmente estão juntos nos churrascos, nas festas. Agora, família, ela caminha com você no ovo frito, no feijão com farinha, na lágrima, no desemprego, na dívida que você não sabe como vai pagar. Com certeza. Então, o que nos torna uma família? Nem sempre é o sangue. Às vezes, quem tem o sangue te joga fora. O que nos torna uma família é o equilíbrio do amor. Você saber que você precisa fazer o bem sem olhar a quem. Com certeza. Bispa, é tudo tão maravilhoso e é tanto assunto. E a gente tem perguntas do tipo: como é que funciona o Projeto Anjos? Tem um período? Tem um momento de inscrição? Tem alguns cursos que é direcionado? Qual o período? E aí a gente vai perguntar sobre como que participa, porque a galera que quer saber como é que faz para inscrever. Ah lá, que lindo, emocionante, Bispa. Que trabalho lindo você executa. Obrigada, agradeço. Então, conta para nós. A pessoa chegou lá no Anjos. Como é que ela faz para inscrever o filho dela? O Como é que projeto, funciona? ele não é continuado. Ele tem começo, meio e fim. Tá. Então, o projeto, o propósito dele é ajudar esses jovens a compreenderem que eles são de grande valor. Despertar neles esse valor, que é muito mais do que só um valor, são valores. Valores familiares, valores profissionais. Então, esses valores, esse é o propósito de nós despertarmos neles, trazendo profissionais, aulas, cursos, temas, palestras, eventos. Olha. Nós levamos eles para excursões, para conhecer o carro de bombeiro, ser recebido lá na Polícia do Exército. O Exército tem as portas abertas para os anjos. A nossa associação, eu acredito que seja uma das únicas da nossa cidade que faz a formatura dentro da Polícia do Exército. Nossa. Então, a formatura lá é algo assim... Ó, tá arrumando um problema, a galera agora quer botar... emocionante. Agora, no mês de abril, nós colocamos lá na página dos Anjos, colocamos o dia e o horário que vamos disponibilizar 300 senhas. Infelizmente, não podemos disponibilizar mais por falta de recursos financeiros. Nós só pegamos apenas, eu vou falar primeiro o funil. Então, nós disponibilizamos 300 senhas. Nós colocamos lá na rede o dia e o horário que essas senhas vão ser disponibilizadas. Quem que pode pegar essas senhas? Quem tem 13 anos, Então, esse é o quem critério, está no 8º ano, tem que estar matriculado, estudando no 8º ano, tem que ser morador de Osasco, porque a verba que eles vão receber é do município. E é isso. E tem que ir com um responsável. Então, pessoal, tá ligadinho aí como é que funciona. Tem que ter 13 anos, tá no 8º ano do ensino fundamental 2, Isso. né? Vai ter disponibilizado uma senha
lá no site. Qual é o site, Bispa? Lá no Quartel dos Anjos. É lá direto. Direto, nós entregamos pessoalmente para nós podermos visualizar. Tem O dia? jovem, nós vamos disponibilizar na rede. Nós vamos falar o dia, porque o que acontece? Quando nós disponibilizamos essas 300 senhas, vai 1.000 pessoas. Tá. Tem pessoas que dormem na fila. E eu fico de coração partido, porque eu fico pensando, se nós conseguimos pegar 250 jovens, já tem um impacto nessa cidade. Imagina se pudesse. Imagina se nós tivéssemos estrutura para pegar 1.000 jovens. Então, esse é o momento de fazer um apelo para os empresários que querem ajudar nos projetos sociais, que querem levar responsabilidade social para a tua empresa, ajudando um projeto sério que transforma. Não adianta a gente achar que é só o nosso filho que tem que ficar protegido se a gente não pensar na proteção de todos os jovens, de uma sociedade segura para todos nós. Então, para você que é empresário, que quer ajudar o projeto, para que eles não possam ajudar só 250 crianças, mas possa abrir mais vagas, a gente vai deixar aqui. Qual que é o arroba do Instagram do guarda, do Anjos da Guarda? É Anjos da Guarda Mirim. É isso? Anjos da Guarda Mirim. Arroba Anjos da Guarda Mirim. Ambiental. Isso. Se não conseguirem, eventualmente, conversar, arroba Bispa Sueli. Esse eu sei de porque aí eu coloco lá direitinho. Isso. E tem algum contato de e-mail, Bispa? Tem, pode... o e-mail dos anjos é anjosdaguardamirim, tudo junto. Anjosdaguardamirim. @gmail.com. @gmail.com. E tem algum telefone, WhatsApp, que tem, consiga falar? 4623-2776. 4623-2776. Tô vendo a Bispa amanhã falando, Elaine, olha só o que tá acontecendo na minha vida, não tenho tempo. Olha o pessoal aqui. Ó, tá aí, ó, o Instagram. Vamos impulsionar esse Instagram aí, porque o da Bispa tem mais de 9.000 seguidores, né, Bispa? Vamos impulsionar esse Instagram. E, pessoal, o Anjos, né, que eu tive lá, o espaço, e realmente eu vi, né, pude presenciar o quanto te precisa de muitas coisas, né, para poder fazer uma acolhida melhor para as famílias. E assim, com tudo isso, o I3S, que é um instituto que atua no fortalecimento das OSCs, entendeu a importância de preparar as organizações no que tange a questão de 3 pilares. O que você trouxe para nós, que isso está muito bem estabelecido e que está muito claro, é a missão da Anjos, que é transformar, melhorar a vida das pessoas, e realmente trazer valores de família, que eu acho que é isso que a gente precisa ter como a clareza da estrutura que essas famílias precisam ter. Mas para uma associação, ela tem 3 pilares que a gente precisa, e o I3S entendeu a importância de fortalecer, que são a missão, a visão e os valores. Quando a gente fala da missão, é isso, a Bispa está trazendo o que realmente impacta, gera de transformação. E aí vai mensurando como que essas famílias, essas crianças, esses jovens vão mudando no decorrer deste projeto. Só que aí nós temos uma questão que chamamos de valor, de visão. Visão tem muito a ver com onde eu quero chegar, até onde eu posso ir e como que eu faço para sustentabilizar esse lugar que eu entendo que é onde o Anjos pode chegar. E aí, quando você fica muito preso na missão, você até por você estar lá no dia a dia, naquela loucura que você precisa resolver, atender as famílias, você acaba tendo que não olhar muito para a visão e ficar só na missão. Só que a visão, ela é tão importante quanto a missão. Sim. Porque daqui a um ano, você vai precisar pensar em outras ações para sustentabilizar, Sim. não só a gestão de pessoas, mas como financeira. E aí nós temos o terceiro pilar, que são os valores. É o que eu não negocio para manter a verdade, a transparência e manter tudo aquilo que a gente precisa ter como honestidade do projeto. Isso eu não negocio. Isso são princípios
E são valores institucionais. Por isso que as organizações precisam ter o seu estatuto, o seu regimento interno, o teu, que a gente chama de código de ética, né? De conduta, transparência. Nessa transparência que está norteado por leis, ela vai dizer como é que funcionam os recursos que são recebidos pela instituição, para onde são direcionados, quais são as contas que a organização tem, que muitas vezes o convênio não custeia, só custeia o pagamento desses jovens. Então, a transparência gera o quê? Credibilidade. Sim. Então, o I3S veio para orientar as organizações para que elas olhem para a visão e olhem para os seus valores. Porque quando você está no desespero de pagar uma conta, às vezes até os seus valores vão se perdendo nesse processo. Para quem não sabe bem o que quer, para quem não sabe bem os princípios que ele tem que seguir, infelizmente, bispo, é uma realidade. Organizações acabam sendo usadas como trampolim de interesses. E isso que precisa ser sempre orientado. E aí, com isso, eu quero te perguntar. Você participou de um edital onde você foi selecionada num programa que chama Acelera OSC, que está acontecendo na Universidade Federal, na Unifesp, aqui em Osasco. Conta para nós, como que foi desde o primeiro dia que você foi, porque você é muito dedicada, ela é aquela pessoa, gente, que ela tem um caderninho, ela é igual ao meu marido, ela é uma pessoa que estuda e escreve. E tá aqui, ela é assim, ó, e a gente faz umas fotos lindas dela. Olha o caderno dela aqui. Ela escreve, ela fica, nossa, isso aqui é importante. Conta para nós, Bispa, o que está sendo... E assim, antes da Bispa responder, eu quero fazer um agradecimento aqui. Meli, a gente tem muitas pessoas que ajudam esse projeto, no programa Acelera OSC. É uma das primeiras pessoas que eu quero fazer um agradecimento especial, primeiramente Deus a tudo, né? Ao Podesticando, na pessoa do Tadeu, na pessoa do Pini, que é um programa, olha aqui, gente. Pura dedicação. Podesticando, eles adotaram o I3S, né? Então, eles falam assim que nós somos do projeto deles, né, Tadeu? E eles entenderam, a partir de conhecer nós, como é que funciona a importância dos projetos sociais. E eles têm ouvido as histórias. Então, quero fazer um agradecimento, viu, Tadeu? Que Deus abençoe sua vida grandemente, prospere nos seus projetos. Pini, que tudo aqui seja abençoado. Quero agradecer também a todos os apoiadores do programa Acelera OSC, o Ceacotur, que é o sindicato aqui do município que apoia nosso projeto, a Pão Bom, na pessoa do Dr. Valmir, que tem apoiado com um coffee break maravilhoso. A gente fazendo o jabá aqui, hein, Tadeu? Tem que aproveitar, né? Né, Meli? É verdade. Aí tem a Coping, a pessoa da presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, ao presidente da OAB, Dr. Volpiani, a presidente da Comissão dos Direitos do Terceiro Setor, a doutora Carla Poli. A gente não quer esquecer o nome de ninguém, né? Mas a gente quer agradecer a todas as OSCs que são apoiadoras, inclusive a Anjos da Guarda também vai entrar nesse apoio no nosso programa e vai conversar, hein? E porque todas as pessoas, quando a gente apresentou o projeto, agradecer à Universidade Federal, gente. Eles abriram as portas de uma universidade que, por ser pública, parece que ela é elitista, né? Porque só consegue passar numa faculdade federal quem tem ensino de qualidade. Sim. Como é que passa num Enem com uma pontuação de 800 pontos, 900, 1000 pontos para entrar numa universidade federal? E a Universidade Federal abriu as portas para entrar o terceiro setor, Bispa. Uau. Isso é honra! Então a gente quer agradecer, é um projeto que está sendo está crescendo cada vez mais. Agradecer a todos os apoiadores, os patrocinadores, porque fazem a diferença nesse programa. E a nossa missão, né, Meli? A nossa missão, como eu falei hoje, é emancipar todas as organizações. Por quê? Elas terem a propriedade de poder fazer sua gestão com segurança, né? E poder, assim, estarem organizadas para crescer. Receber os recursos. E eu vejo assim, eu vislumbro que os Anjos da Guarda talvez vão começar a distribuir, né, em outros lugares, em outras cidades. Uau! Porque é um projeto maravilhoso. Porque ela falou da missão, agora a gente quer ouvir dela onde ela quer chegar. A visão. Aí eu tô aqui já, tenho iluminação divina, vibrando para uma
Eu estava lendo minhas anotações, porque eu aprendo muita coisa nesses nossos encontros, né? De construção, de informação, de instrução. verdade. Esses nossos encontros de verdadeiros tesouros. Eu tenho um caderno e caderno, porque eu anoto tudo. E eu tenho aprendido muito. E o que eu aprendo, eu replico em reunião para a nossa equipe lá de trabalho. Eu falo, olha, tem essa lei, tem essa mudança. A gente tem que trabalhar no visual, no marketing. Olha, tem essa lei para os funcionários. Tem que fazer essa capacitação, é exigido agora essa capacitação. E tudo isso eu trago do I3S. Ai, que né? bom. Então, é muito precioso. A nossa visão é que o projeto dos anjos, que esse legado, ele seja estruturado e crescente. Que ele seja estruturado e crescente. Que amanhã nós possamos ter esse projeto em outras cidades, com a mesma essência, com os mesmos valores, com a mesma honestidade, com a proteção do jovem, com pessoas capacitadas, profissionais, confiáveis, para que nós possamos levar esse legado. Porque quando nós fazemos o chamamento, o nosso coração se entristece do tanto de jovem que vai embora por não conseguir pegar a senha e vai embora chorando. Ai, pai, filho, mãe e filho. Eu imagino. E é muito triste. Às vezes pessoas que até dormem lá à noite para conseguir pegar a senha no horário que vai ser distribuído. E dura 10 minutos a distribuição de 300 senhas. Dura 10 minutos, porque nós não temos a estrutura necessária para poder pegar mais do que 250 jovens. Então, nós pegamos esses 300 nós selecionamos pelo processo seletivo de prova. Então, nós marcamos o dia da inscrição, para colher os dados da criança, a documentação, onde a criança mora, se está estudando de verdade, se aquele que veio junto é o responsável. E nós damos o material da prova, e essa prova é o processo seletivo. Então, nós pegamos desses 250 por pontuação, 50 nós ainda dispensamos, que é de partir o coração. Eu imagino. E ficamos com 250. Então, nós marcamos o início do treinamento, uma aula inaugural, e 4 meses de curso. Então, temos uma grade curricular riquíssima, que é ministrada a esses jovens 3 vezes por semana, que é terça, quinta e sábado. Quem estuda à tarde faz o curso de manhã. Quem estuda de manhã faz o curso à tarde. E sábado junta todos. E quem é PEI, que é de escola integral, não faz anjos. Se for da escola integral, não pode fazer anjos. Porque o meu contrato com a prefeitura me dá 2 horários para o jovem. Das 8 às 12, para ele estagiar, então ele estuda à tarde. Aí ele vai estagiar de manhã, das 8 às 12, estágio remunerado. E se ele estuda de manhã, ele vai estagiar, então, das 13 às 17. Mas é possível ampliar? Se eventualmente tivesse um investidor e pudesse ampliar para os jovens de ensino integral, vocês conseguiriam fazer um 3º turno? Não. Não é porque possível. eles são menores, né? Então, não poderia eles saírem de uma escola 3 horas da tarde, por exemplo. E estudar e fazer um estágio até às 19. Entendi. É 6 horas, são 6 horas. São 4 horas. São 4 horas, isso. E tem o período que tem que deixar entre a saída da escola e a chegada no estágio. Tem que ter aí um horário. Porque não existe uma mágica para sair da escola naquele horário e entrar ali. Então, tem que ter um gap ali de horário para poder essa criança chegar no horário no estágio. Ai, gente, Miliana, eu acho que mais do que a escola que ela trouxe da vida, do propósito, do legado, não tem como alguém que entra na Anjos e saia
não saia transformado Sim. essa família. Eu, antes de conhecer o projeto, né, já há um tempo atrás, eu vi o pessoal com a farda tão bonitinho. E eu tinha uma curiosidade. São uma graça, ai, são meus E amores. depois também veio a curiosidade de saber como que funciona, né, o outro lado do projeto. E hoje você trouxe tudo isso. Eu acredito que muitas pessoas aí Gente, a Bispa, ela é super acessível, tá? Vocês falam assim, queriam saber ai, também. será que eu consigo? É. A Bispa, ela chega lá, gente, ela recebe lá no portão. Isso mesmo. E ela é toda popular, né, gente? A Bispa é a celebridade da Anja. Então a gente chega lá, acolhe. E é maravilhoso, né? Eu tive o prazer de estar lá, me senti muito acolhida. É uma honra. Obrigada por tudo que você Nós que nos representa. sentimos honrados com né? a presença do E nós, IF3. e nós aqui E três E 310. Isso. E nós aqui vemos brilhar os seus olhos, né? E ficamos muito felizes com a sua participação, Eu o agradeço. seu E você depoimento. tem até junho no programa, não pode faltar. Não vou faltar. Porque lá é nosso espaço de troca, de aprendizado. Mas Agora, tem sido riquíssimo. conta, como que é? Conta para as pessoas saberem lá, como que é o dia lá no nosso programa, para as Ó, pessoas saberem. Nesse programa, nós já chegamos assim abençoados. E tem um coffee break lá Né? maravilhoso. Para mim, que tô sempre um pouquinho acima do peso, tô sendo humilde, tá? É uma dureza. É bolo de cenoura, é café, é suco, é leite. É uma riqueza o coffee break. As boas-vindas, a gente já chega com a doutora com esse sorriso maravilhoso, o esposo também, já com os braços assim, de urso para abraçar a gente. E os profissionais que têm sido levados lá têm sido muito inspirados. Esse último que eu participei foi falado tudo sobre cor, sobre Instagram, sobre página, sobre a imagem, sobre a atualização, sobre a responder o público. Que eu nem faço isso, porque eu só eu não tenho uma irmã gêmea. Então, a importância do cuidado digital, porque quem não é visto não é comprado. Foi o que o professor falou. Isso aí. É isso aí. Então, tem sido uma alegria. Sim, E eu saio de lá, eu fico até o último segundo. é verdade. Eu saio de lá com o peito estufado, assim, porque eu fico me sentindo. Eu falo, ó, tô cheia, eu tenho que ir rápido transbordar. Eu já faço a reunião, eu falo, pega papel e caneta. Então, a associação, ela tem sido muito agraciada com esse projeto. Que bom. Tem sido muito enriquecida. E a associação, ela é muito carente dessa riqueza. E tem sido uma riqueza muito maior ainda para mim, porque ela chega por amor, Verdade. né? Então, aquilo que nos chega por amor é um valor muito alto. Principalmente para mim, que sou bispa, que prego a palavra de Deus, que tenho o propósito de trabalhar para transformar vidas, né? De mensurar essa transformação. Esse é meu propósito. Então, para mim, é um trabalho maravilhoso e tem uma força muito grande. Bom, acho que sem delongas, vamos ver se tem mais perguntas aí. Anjos é bênção na vida de todos. Falo isso como mãe de ex-anjo, ex-funcionária dessa instituição maravilhosa. Obrigada, Lídia. Parabéns, Bispa, Anjos da Guarda. Um projeto maravilhoso. Tem mais aí, Tadeu? Volta lá. Cadê? Bispa, amamos você. Você é o coração do Anjos. Obrigada. Isso aí todo mundo já sabe, né? Obrigada. Sempre presente no Acelera, é verdade. Sempre presente no Acelera. Ela aqui. Parabéns, Elaine. Parabéns, Emiliana. Obrigada. Vamos lá. Você pode ter muito e ainda se sentir vazio, ou pode ter pouco e estar plenamente realizado. É verdade. isso mesmo. Obrigada. Meu Gerald. Sucesso não tem a ver com dinheiro ou conquistas. Gente, ó, agradecer. E aí, Bispa, agora é as nossas considerações, porque Anjos encheu a gente de amor por esse projeto. Falamos da Bispa, de como ela chegou, que ela é, assim, gente, ela é teóloga, ela é coaching, ela é especialista na parte de recursos humanos, de gestão de pessoas, é uma pessoa que entende a importância do conhecimento, da inteligência emocional.
mas que é acolhedora, é mãe, é bispa, né? A espiritualidade aqui tá afiadíssima a pessoa, mas é isso, é um desafio. Nós somos o I3S que temos lugar de fala, porque quando a gente fala do terceiro setor, a gente sabe o que é ser terceiro setor, porque nós estamos e somos terceiro setor também, temos os mesmos desafios. Só que nós entendemos que nós temos um lugar que é o lugar de fortalecer, apoiar e isso, expandir, né, o terceiro setor por meio dos seus projetos sociais, Emancipar, né? das políticas públicas, porque não dá para pensar mais, Bispa, projetos sociais sem alinhamento das políticas públicas. A filantropia, ela tem uma premissa de que é de ajudar. Ajudar tem muito a ver com a solidariedade, mas a gente precisa garantir direitos. Não dá para a gente ficar numa filantropia onde a pessoa hoje ela tá com o coração dela transbordando de vontade de ajudar, mas amanhã acaba. Isso não é sustentável. Então a gente precisa, as políticas públicas implementadas nos seus projetos sociais, elas vão assegurar direitos, vai garantir uma maior equidade, vai permitir que todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as etnias, raça, possam acessar os projetos sociais sem achar que está lá porque ela é da comunidade A, da comunidade B, da condição social C. Não, todas as pessoas precisam ser acolhidas e eu faço um apelo às empresas que eventualmente tenham algum projeto de responsabilidade social, conheçam os projetos. O I3S tem um guarda-chuva de projetos sociais para idosos, para as crianças e adolescentes, para mulheres vítimas de violência, enfim, para todas as populações, né, que estão de forma assistida, às vezes até por políticas públicas. E a política pública, se ela não estiver lá no território, ela não vai acessar esse direito. Então, acho que é importante as organizações estar alinhadas às políticas públicas, ter as suas equipes técnicas para poder assegurar, adequar nos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, as UBSs, para fazer o trabalho de prevenção de doenças. Então, é muito importante os projetos sociais. E aí, para não prolongar, Meliana, eu quero que você fale um pouquinho para as nossas considerações, para a gente fazer os agradecimentos e a Bispa deixar uma mensagem de fortalecimento, de apoio e uma mensagem aí para todas as OSCs. A minha mensagem é que hoje, com este trabalho do Acelera, né, eu incorporei o Instituto Terceiro Setor também com essa missão, né, porque eu sempre trabalhei no terceiro setor. Quer dizer, eu já trabalhei no governo, mas como assistente social dentro do terceiro setor. Então, ali está do lado a lado com gestores, sofrendo juntos, sabendo das dificuldades, né? Mas que hoje tem um entendimento que o governo ele é um parceiro também, né, das organizações, Sim. que política pública se faz em conjunto, que a gente pode estar nos fortalecendo e atendendo o que é o principal, que é essas famílias, que são essas vulnerabilidades que a gente encontra, e fazer esse trabalho tão lindo que vocês desenvolvem. Então, acho que para nós do Instituto, fica assim, também é muito rico que sabemos que o nosso trabalho também tem impacto. Como você disse, né, que depois que veio para o Acelera, depois que você começou a participar, que o quanto isso beneficiou, fortalece, esclarece, até porque se a gente precisa de mais recursos, a gente tem que estar com as coisas claras para nós. E os empresários, eu queria até deixar um recado, que nós estamos também à disposição para poder estar esclarecendo como que esses empresários conseguem apoiar esses projetos sociais. Destinar seus impostos, né? Às vezes não sabem, não têm esse conhecimento. Então, é isso, eu acho que agradecer, tá? E que para mim também é uma satisfação estar aqui com você e poder participar mais uma edição aqui do podcast. A gente cresce muito. Nossa, né? É uma escola. Tá? Eu agradeço. Parabéns, viu? Obrigada, eu agradeço. Quero agradecer toda a equipe, né? Do Acelera e toda a equipe também dos Anjos e os parceiros também que têm ajudado. Ser uma organização do terceiro setor
é ser uma voz daqueles que são humilhados, né? Daqueles que muitas vezes não têm voz, não são ouvidos. E muitos desses que participam, eu sempre oro muito pelas organizações do terceiro setor, porque o Senhor, ele levantou anjos na terra de verdade, que aceitam ser humilhados, para que aquela humilhação barre em nós, para que outros sejam protegidos da humilhação. Então, mesmo com toda a estrutura governamental, e eu ainda acho que é muito pouca, muito ínfima, com toda a estrutura governamental, nós do terceiro setor ainda somos muito humilhados, pouco ouvidos, pouco ajudados e pouca importância se tem. Então, eu oro muito por todos que têm uma organização que aceitou doar a vida, o tempo, aniversários, às vezes até relacionamentos que não resistem a esse propósito, porque exige tempo, exige esforço, exige muitas vezes até o que a gente não tem, para poder sustentar uma organização. Então, eu sei que Deus colocou anjos mesmo na terra, que são capazes de proteger autistas, proteger crianças que foram violentadas, proteger mulheres espancadas, ajudar mulheres que foram ameaçadas de morte, ajudar pessoas mutiladas, pessoas que estão com doenças incuráveis e não conseguem nem vaga. Então, jovens. Então, e muitas vezes, como os anjos, ele não faz um trabalho de urgência, é um trabalho preventivo. Isso. É um trabalho que previne a urgência e a emergência. É um trabalho de prevenção. Isso. Esse jovem estruturado, esse jovem preparado, esse jovem iluminado, esse jovem com desejo de viver, de crescer, sabendo que para ele ter dinheiro ele precisa trabalhar. O dinheiro não cai do céu. Tem que trabalhar, viver com o suor do rosto. Tem que trabalhar, tem que produzir para se ter um salário. Então, isso é um trabalho que previne a desestruturação humana, a desproteção. Então, esse trabalho de prevenção, para mim, ele é muito sagrado. Para mim, é um ministério também. Por isso que eu luto tanto por ele. E agradeço por vocês me ajudarem nessa luta e ajudar a trazer os resultados. Quando eu olho para aquelas crianças, eu vejo um pouquinho de cada um de vocês, que tem doado o tempo de vocês, muitas vezes transgredido um aniversário de casamento, muitas vezes devendo, muitas vezes sem apoio, muitas vezes sendo traído por pessoas que têm inveja ao invés de ter ajuda. Quando eu olho para aquelas crianças, eu vejo que a nossa força para continuar esse socorro para as organizações do terceiro setor não é uma coisa humana e não é uma coisa da terra. E as organizações geralmente são igual aos anjos, sem fins lucrativos. Não tem dinheiro para nada. Então, às vezes, as pessoas falam, tá socorrendo necessitado por interesse. Qual interesse será? Né? Se não for o mais puro amor de Cristo. Porque a gente envelhece, os cabelos embranqueiam e a gente continua fazendo a mesma coisa. Fazendo bem, sem olhar a quem. Mas mesmo com todas as dificuldades, o Senhor, Ele tem nos fortalecido. E eu sempre falo que se eu morrer fazendo essa obra, vocês vão no meu enterro e vai ver ali um defunto feliz. Vou estar com um sorrisinho lá na cara. Porque morri cumprindo o meu propósito. É isso mesmo. Então, obrigado. Obrigado, meus amores. Eu amo vocês. Gente, Bom? maravilhoso. Quero encerrar, então, agradecendo a participação de todos, agradecendo por tuas palavras. Liz. Você é Obrigada. uma pessoa muito querida, você sabe disso. Eu sempre tô puxando ela, né?
E agradecer ao mesmo. Ponte Chicano, agradecer a todos os envolvidos nesse projeto, agradecer a minha amiga, minha parceira, minha vice-presidente. Preciosa. Tem pessoas que não têm o sangue, né? Mas Não, aqui, ó. minha vice-presidente, meu esposo querida, todos que fazem parte dessa história. E nós temos o próximo Conecta, que já tá aí, ó, bombando, e a gente vai logo divulgar aqui. Muito obrigada a todas e até a próxima. Deus Obrigada. abençoe, em nome de Amém. Jesus.